Fala galera, boa tarde, graças a paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando um nosso projeto chamado Papeando a Palavra. Eu vou estar sempre trocando ideia toda semana com um convidado diferente sobre diversos assuntos, né? É uma conversa entre amigos, é um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído. Então vai ser algo bem leve, né? E o cenário ainda é bastante amador, a forma de realizar ainda é bastante amadora também. Estou gravando da minha casa, então se em algum momento tiver algum barulho externo, a gente não tem um controle, né? A gente tenta guardar o máximo possível, mas não acredito que vai dar certo sim, para a glória e honra do Senhor. Amém? E o primeiro convidado é uma pessoa que eu fiz questão de chamar para participar do primeiro, que é uma pessoa que me acompanha desde quando eu me converti. A gente se converteu praticamente junto, e essa pessoa é minha irmã, a Marcele, e vou chamar ela aqui rapidinho para ela poder participar. Obrigado pelo convite, ela vai só aguardar ela entrar. Nossa, tá bonita. Boa tarde, tudo bem? Bom, Como eu expliquei anteriormente, eu te chamar, que esse é o começo do nosso projeto, né? Papiando a Palavra. Toda semana eu vou estar chamando um convidado diferente. Esse é o primeiro, né? Eu falei pro pessoal que eu faço questão de te chamar para participar do primeiro a gente se converteu praticamente juntos. Então, aí tem histórias, né? Como é que se diz? Que a gente participou, histórias parecidas, claro que cada um com a sua história diferente, mas a maioria das histórias a gente estava envolvido, né? Estava junto. E a gente vai bater um papo, é uma coisa bem tranquila, não tem nada demais, não tem roteiro a ser seguido. E eu estou bem nervoso, como é a primeira vez, não sei muito ainda o que fazer, como me comportar. Até brinquei, o cenário está bem amador, mas a Rafa d'água, uns livros ali para você para passar uma ideia de inteligência. Então é importante. Mas eu queria já começar essa conversa com você te perguntando como é que foi a sua experiência de conversão. Como é que era você antes de entrar para a igreja e como foi a experiência, as coisas que te levaram a tomar um dia a decisão, num culto específico, de confessar o Cristo como seu único e suficiente Salvador. então, boa tarde, quem está assistindo, primeiramente, para o Senhor. E assim, antes de eu me converter, era uma coisa muito engraçada, né? Porque eu era uma adolescente que queria ter a vida que a maioria dos adolescentes da minha época tinham, que era sair a hora que queria, entrar em casa na hora que queria, só comunicar aos pais que ia sair, enfim, ter essa liberdade, né? Que eu não tinha, né? Os meus pais. E assim, esse deslumbre de querer ter tudo, acabou que as amizades claro que me influenciavam muito. Até que eu tinha vários amigos que eram cristãos, nossa família, inclusive, já era também, desde que me entendo por gente. Mas não era suficiente. Eu botava vontade de estar numa igreja, de ir para uma igreja, ia obrigada também. Eu até perguntava, a minha mãe me para força, ia ficar feia mesmo, tudo aí. Aí, de repente, uma prima minha, nossa, né, no caso, ela se converteu, ela ficou na igreja um bom tempo, sem a gente ir junto. Acabou que ela começou a me chamar para ir, eu ia quando eu tinha nada para fazer, não tinha nada para fazer e acabava indo. E até que para acompanhar uma outra prima, fui só para acompanhar mesmo, e ela foi lá no curso, lá para acompanhar, e quando foi só do grande dia, Deus falou tremendamente comigo, falou, para ser bem taxativa, assim,
Deus falou comigo assim, é hoje, então tu vai pra onde você correr. E por várias vezes ele falava comigo, eu chorava, mas ainda não tinha crescido. Aí naquele dia foi um grande momento, um grande dia. E dali, parece que assim, naquele dia, antes das 7 da noite, eu era uma pessoa, e a partir das 9, que eu saí do culto, era outra. Já cheguei em casa muito diferente, já com pensamentos diferentes. Cheguei em casa com um coração totalmente diferente. Ao mesmo tempo que você vai quebrantar, estava desesperado, porque o Senhor faz assim, Ele vai nos moldando, Ele vai... A gente estava quebrado, vai consertando, e isso também dói, né? E foi assim. E foi engraçado que aquelas vontades todas, eu vi que era totalmente influência, totalmente... Eu queria porque os outros faziam, não era... Eu sempre soube que aquilo não era para mim, entendeu? E quando Deus foi bem claro comigo, aí eu entendi mais ainda qual era o plano dele para mim. Eu sempre... Eu estou gritando aqui atrás, né? E engraçado que eu sempre gostei de cantar. Só que eu cantava pra mim. Achava que eu achava bonito só eu. Então eu tinha muito medo, vergonha de cantar para as pessoas. Não, acho que tá bonito só pra mim. Nem falava que cantava com ninguém. E assim que eu entrei na igreja, já me chamavam pra cantar e tal. E assim foi. E até hoje, né? Faço parte do Ministério do Louvor. E que agora não é minha, a honra não é minha, somente para Deus. Esse dom que ele me deu não é meu, é dele. Ele deu porque ele quis, né? Porque ele me prestou. E uma coisa que eu peço para ele desde o início da conversão, e que eu nunca mudo na minha cabeça, é que ele nunca me deixa me engrandecer. Sabe, por um cargo, por uma posição dentro da igreja, é a ministra de louvor. Isso para mim é para Deus e é muito diferente, sabe? E eu canto, se estiver no ministério de louvor, né, que me chamam ou não. Eu sei que a minha voz, o que ele me chamou, é para a honra e glória dele. Tá? Entendi. Assim, é muito engraçado, né, que a gente, como a gente pegou a caminhada, né, tem o mesmo tempo de caminhada praticamente, né, a transformação que foi, tanto na minha vida quanto na tua, né, como tem sendo, na verdade. Com o passar do tempo, a gente, se for comparar, falou, né, antes de 7 horas da noite você era uma pessoa e no término do culto você sentiu uma pessoa completamente diferente. Ali foi o início de uma mudança. A gente, para quem está vendo a gente aí, nós nos batizamos no mesmo dia, né? No dia 12 de outubro 2013. de 2013, né? Então é uma experiência muito maravilhosa. É algo muito diferente, é um negócio que a gente não tem muito como descrever exatamente como o que a gente sente ali na hora. Eu, por exemplo, lembro que teve aquela expectativa, né, na hora de me batizar, até por conta de uma vida antes de igreja que eu levava. E essa questão da minha conversão eu vou deixar para falar em um outro momento, né, que aí eu dia específico passo para a galera sobre isso. Para quem não me conhece, para poder ter mais ou menos uma noção. Porque assim, eu fui o tipo de pessoa que a família poderia dizer que isso aí não tem jeito, isso aí a gente desistiu. Acredito que na família de todo mundo tem essa pessoa que a gente esse daí não tem jeito, esse aí não tem como, esse aí nunca vai entrar para a igreja. Então eu posso dizer assim que eu sou uma das provas vivas, né, de tantas que existem. E Jesus Cristo, ele dá jeito sim em qualquer pessoa, não tem aquela, em uns ele dá jeito, em outros ele não dá jeito, isso não existe. Então é bem maravilhoso, bem interessante. E queria fazer uma outra pergunta para você sobre o
que você faz na igreja, né? Chegou a comentar, pode ficar tranquilo que não vai ser nada polêmico, não. Ainda, certo final. E você falou sobre a questão do seu chamado, né? Do seu dom, que você é ministra de louvor, não levita, né? Ministra de louvor, diferente. Isso aí já é um assim polêmico, tá? Esse é. Então a gente queria saber, né? Para você poder falar para o pessoal que está vendo agora, a galera que vai ver depois, quando assim especificamente você teve a certeza de que Deus te chamou para fazer isso? Então, eu sempre tive, como eu falei, tive vergonha, né? De cantar, essas coisas assim. Só que depois que eu me converti, eu comecei a ficar mais desinibida para cantar e tal, mas eu achava que era somente isso. Agora eu perdi a vergonha, como entre várias outras coisas a gente fica. O barulho do ventilador tá muito forte. Tá muito forte? Peraí. Melhorou, né? Agora melhorou. Agora eu vou ficar com calor, mas tudo bem. Quer ficar tranquilo. E assim, então eu fiquei mais inibida, né, para cantar e tal. Vou gravar a câmera. Pode falar. Já voltou. Mas eu não era só isso. Eu sentia também, depois de vários. Mas principalmente, na verdade, teve um evento específico que me fez entender que eu não tinha sido chamada para. Sei lá, que esse era meu chamado mesmo. Foi quando, não uma só, mas outras pessoas. Eu tinha muito medo assim, eu tinha vergonha de ministrar louvor. Eu queria ser mais conforto em solar uma música, né? Vou cantar uma música. Eu falei, nunca vou ficar ministrando, falando, até porque Deus nunca me deu nada para falar, então não sei o que, não sei o que lá. Até que um dia nem que eu consegui, eu abri a boca mesmo assim, e Deus falou através de mim. Deixei Deus falar. E através disso, e olha que isso demorou, na verdade. Eu era de uma igreja que a gente era, né? Uma Assembleia de Deus, não era contra, isso não vem ao caso, não tem nada a ver a denominação. Só que assim, eu era nessa Assembleia, eu saí de lá, fui para uma outra igreja, a Nazarena, que nós somos hoje. E mesmo assim, às vezes eu me sentia mal porque achava que eu estava cantando por cantar, sabe? Subia ali, cantava, mas não estava. Comecei a questionar se era isso mesmo, se era outra coisa, se era só um talento. Até que um dia, nesse questionamento, estava nesse período de estar questionando isso, eu estava já a ponto de querer, sim, largar e querer ficar só de vez em quando pedir uma oportunidade para cantar, que eu não tinha vontade. Até que até numa situação, eu fui ministrar louvor, né? Fui cantar e me deu, não foi um apagão o nome, né? Assim, eu abri a boca e Deus começou a falar através de mim coisas que eu não estava pensando. E eu lembro exatamente que era louvor, era Em Teus Braços, né? Da Laura Solgues, acho o nome dela. E a pastora Vanina, a pastora da nossa igreja, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estava com um problema no coração e você ministrou aquele louvor, Deus falou comigo fortemente. No outro dia eu fui no médico e eu tinha sido curada. E aquilo foi uma resposta para mim. Eu queria realmente largar, achava que era só cantar. Não que eu que tivesse curado ela, entendeu? Só porque eu cantei que Deus curou, não foi isso. Mas eu vi que, assim, Deus me usou, sabe, através de mim, e através de mim, sabe, Deus me usou para trazer a cura. Eu entendi que, poxa, não é somente cantar, sabe? É você levar, tá ali junto, levando o povo a adorar e entender que só Ele pode curar, só Ele pode salvar, só Ele pode restaurar.
E assim eu entendi que muitas vezes eu entendo que não é só isso. Então, eu me entrego totalmente. Deixo, eu falo para Deus, não seja eu. Eu já estou falando ali, eu não quero falar nada que eu não for a tua vontade. Eu estou vontade. E isso eu tenho até hoje, e eu entendi. Por isso, na verdade, meio que eu sempre soube, sabe? Mas naquele dia foi crucial para mim. A Eu tô com gente tem esse dia, né? Segura a palavra um pouquinho. A gente tem esse dia específico, né, na nossa caminhada, né? O dia que parece que fica bem claro que o que Deus quer para a gente, o que Deus nos chamou para fazer. Tanto na tua vida, na minha vida também, teve o dia específico que eu vi que ali eu falei, poxa, eu acho que ele me chamou para isso aqui mesmo. Eu me recordo que antes de eu me converter, eu era burro ao ponto de, sei lá, de não saber explicar coisas simples. Né? Não sabia que tinha questão de déficit de atenção, então qualquer coisinha desviava o assunto e eu me perdia tudo explicando alguma coisa. E eu, depois que eu me converti, teve uma situação específica que quando eu me vi, eu estava pregando, explicando um monte de coisa que eu não fazia ideia do que era. E peguei um livro, orei, li na Bíblia e chegou, estava passando por um monte de gente. Eu fiquei, caramba, calma aí. Acho que ele me chamou para esse negócio aqui. Dali em diante começou aquele despertar, né, diário da caminhada. E é muito maneiro, até para as pessoas poderem ver também, que se você entrou na igreja tem pouco tempo, ou já entrou tem bastante tempo, e ainda não sabe o que foi chamado para fazer, né, relaxa porque vai ter um dia específico que Deus vai deixar isso bem claro para você. Então não precisa estar naquele desespero de eu preciso fazer tudo dentro da igreja. Que às vezes Deus te chamou para fazer uma coisa que é simples, mas não é menos importante do que qualquer outra função que tem dentro da igreja. Parece que no nosso tempo as pessoas estão muito preocupadas. Eu nunca vi tanta gente que tem chamado para ser pastor. Gente de tanto, você é chamado para quê? Para ser pastor. E às vezes o cara não foi chamado para ser pastor. O cara foi chamado para ser um missionário. O cara foi chamado para ser, sei lá, alguma outra coisa que não seja pastor. Parece que o título é bem interessante. Né? O título ele chama a atenção, te dá uma visibilidade. Então você fica naquela de, nossa, então quem não quer? Você quer aquela coisa, pastor fulano de tal? Não significa nada. Então não tem por que ser assim. Mas isso é bem interessante, né? Poder passar um pouco, né? Deixar claro que tem um dia, né? Deus ele está preparando a gente para fazer as coisas, não foi do nada, né? Ninguém cai de paraquedas nas situações. E é muito individual de cada um também, né? Porque, assim, por exemplo, às vezes a gente fica inclinado a achar que o que aconteceu na vida do outro vai acontecer na nossa do mesmo jeito, né? E nem sempre é assim. Exatamente. Porque eu conheço pessoas que chegaram pra mim, assim, mas eu vou sem me achar longe, mas tipo assim, queria muito ter o dom de cantar. Mas aí eu até falei, pô, mas pode não ser o seu e tal, sei lá, o chamado, mas ora a Deus, porque não existe só isso, entendeu? Não existe só cantar e só pregar no sentido de subir num púlpito, que eu falo, né? Porque pregar, cara, é muito mais do que estar em cima do púlpito com a Bíblia aberta, um esboço. Porque eu costumo até falar assim, até com a gente, quando a gente conversa assim, pô, tu tá no ônibus, a pessoa senta do seu lado, Deus fala assim, fala com ele isso. Cara, eu tô pregando, eu tô no ônibus. Tô indo pro trabalho, ou voltando do trabalho, indo da faculdade, voltando da faculdade, mas eu tô pregando. Então, assim, a gente tá atento a isso, mas assim, estamos vivendo tempos, na verdade, eu acho que nunca, sempre foi assim. Só que a tendência é piorar. Que entrei na igreja, porque a gente sabe, né? No começo também foi assim. Entrei na igreja e fica naquela fome, assim. Caraca, não, você pastor, cara, não, você pastor. Você pastor. Mas não, cara, ser pastor, porque se eu não for pastor, não posso pregar pra ninguém.
Se eu não for pastor, eu não posso falar de Deus para ninguém. Sendo que, assim, sabe que não, a gente sabe que não é isso hoje, né? Só que isso tem que ser combatido. Porque, vamos ser sinceros, eu não estou falando de igreja nenhuma, nem da nossa, estou falando no geral. Porque às vezes tem algumas pessoas que são instigadas a isso. Nós somos instigados a isso. Ó, você só vai ser uma pessoa de respeito, uma ministra de louvor de respeito, se você estiver dentro de um ministério de louvor, ministrando ali não sei o que não sei o que lá. E Como você todo mundo, né? Como se fosse mais importante que os outros. à noite santa ceia ainda. Tem que ser cara. ceia. Se tu não canta na ceia, tu tá em pecado. Tipo assim, tem gente que acha isso, entendeu? Porque assim, ó, Deus não tá deixando ela ministrar na ceia porque ela tem um pecado oculto. Existe isso, né? Então, assim, a gente tá muito inclinado a essas coisas tão superficiais, entendeu? Relacionada à música, que eu não vou entrar nesse ponto. Não vou entrar. Não. Enfim, continua. Então, assim, você tocou no assunto sobre a questão da certa forma da pressão, né? Que as pessoas sofrem de participar, de ter que participar do ministério, de ter que participar do ministério. Ou, por exemplo, da minha conversão, e algumas pessoas que eu conheço de anos, desde quando eu me converti, algumas pessoas sempre foram meio que empurradas para o ministério pastoral, sendo que os caras não eram Olha a Carolzinha. Olha a Carol. Que vai entrar nesse ponto sim. Isso aqui é um bate-papo que a gente tem em off. Normalmente, no dia qualquer. Dentro da nossa devida ética, não dá para ser ponto por ponto. Mas enfim. E tem gente que é empurrada mesmo para essa questão do ministério, tem gente que fala que você tem que ser pastor, você tem que ser não sei o quê, você tem que ser. Está em destaque. É uma pressão para você estar em destaque. Sendo que a questão do destaque, a ótica da Bíblia ela é diferente. Né? O maior no reino de Deus é aquele que é o menor. Verdade. Então essa coisa de você tem que estar, você tem que ser pastor. E eu nem gosto de usar o termo ser pastor, mas sim de estar como. Eu acho que esse termo ele é mais fiel ao ofício pastoral. Né? Quem é pastor está como pastor. Nós temos o pastor dos pastores, que é Cristo Jesus. Porque é uma coisa que não é para a honra e glória nossa, é sempre para a honra e glória do Senhor. Então, quem é pastor, que tem que pastorear para a honra e glória do Senhor. Quem é ministro de louvor, tem que ministrar. Do nada a música tocou aqui, fala. É louvor, é humano. É louvor. Então, assim, quem é músico, cara, tem que tocar ali para a honra e glória do Senhor. Então, até aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, que tem o papel na igreja, a responsabilidade de ir para a igreja para limpar a igreja. Ela precisa fazer isso para a honra e glória do Senhor. Então, do maior ao menor, em termos de, vamos usar o termo hierarquia, todos têm que fazer a função para a honra e glória do Senhor. Não tem como a gente ter essa coisa de, eu sou a pessoa que limpa a igreja de tal forma, que se fulano de tal me quer fazer, não faz do jeito que eu faço. Se não for eu pregando, o culto não funciona. Porque fulano não tem o poder. Se só eu que posso ministrar, porque quando eu ministro é uma coisa diferente. Quando é fulano, não pode. Como a gente tocou no assunto, né, sobre a questão do culto. É no culto tal, é no culto não sei o quê. Isso é um tipo de coisa que em 7 anos ainda não entrou na minha cabeça como algo positivo. Eu sempre enxerguei, vamos botar assim, o exemplo da liturgia, da programação que nós temos na nossa igreja. O culto de quarta-feira de manhã, jejum, oração, jejum, oração, uma coisa assim, ele é tão importante quanto o culto de domingo à noite e o culto de domingo à noite de ceia. Porque a grande estrela do culto, podemos dizer assim,
ele está presente em todo o culto. Não é só em cultos específicos. O Jesus Cristo que é o destaque, ele que é a estrela da situação. É tudo para ele. Não é nada para mim, nada para fulano, nada para Beltrano. Então é um assunto, é uma coisa que é muito complicada. E parece que com o passar dos anos vem se alimentando cada vez mais essa questão de que a pessoa ela tem que ter um cargo, tem que ter uma visibilidade e se esquece talvez do mais importante, que é o que ela tem que ser, cristão, discípulo de Jesus Cristo. Somente isso, não precisa de mais coisa ali. Então, uma outra pergunta aqui, estou olhando aqui para a minha colinha aqui embaixo, que aí a gente já vai entrar no assunto, como a Carazinha falou ali, a gente entrar nesse ponto, e sobre a questão dos louvores. Você gosta de ouvir louvor mais antigo, assim como eu gosto também de ouvir alguns. Eu sou uma pessoa muito criteriosa com louvor, que antes de eu estar cantando, eu gosto de analisar a letra, eu gosto de estar ali prestando atenção, né, do que eu estou fazendo, do que eu estou louvando, do que eu estou adorando, né, e, sei lá, tem louvor que a gente não é louvor. Nem chama de louvor, né? É uma coisa diferente de louvor. Umas coisas incitam vingança, outras incitam que você tem que ser melhor do que o outro. Outros só falam da própria pessoa. Assim, esse vídeo eu vou botar no YouTube, né? Essa parte eu vou dar uma censurada para não poder correr, de tomar um tá correndo? Tá correndo? Brincadeira, a gente encara mesmo, então não tem problema. Então, assim, tem louvor que a pessoa não sabe falar, Senhor, me dá, eu quero, e eu. Sendo que o louvor é para ele, a adoração é para ele. Então fica algumas coisas assim que... E também uma coisa relacionada ao louvor, que eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, é que a igreja parece que ela é muito dependente do ministério de louvor. A igreja ela precisa entender que a adoração ela é individual. É a ideia da reforma sobre a questão do sacerdócio universal de todos os santos, aonde a gente presta um culto ao Senhor individualmente e, claro, por estar num local, num ambiente igreja, a gente também presta ali ao mesmo tempo coletivamente. Porque, por exemplo, se o ministério de louvor, na hora uma corda do violão ou da guitarra arrebentar, ou uma baqueta da bateria quebrar, ou acabou a bateria do microfone sem fio, ou deu algum problema em algum sinal, a igreja vai parar de adorar. O culto precisa ser levado naturalmente. E fica aquela coisa, aquela dependência de, nossa, o ministério de louvor ele precisa estar no azeite, né, como alguns falam, precisa estar transbordando de unção, porque se eles não tiverem, não consigo prestar um culto a Deus. A gente parece que tem essa coisa muito dependente, né? Aí o problema já não está em nós. Pode falar. Então, sobre louvor, a gente se converteu, né, numa igreja que, independente do motivo que a gente tenha saído de lá e tal, ensinou muita gente sobre isso, né? Sobre ser criterioso na hora de escolher o que é louvor. Por exemplo, eu gosto, tem um dos meus louvores favoritos. Eu não sei se eu era nascida, eu acho que sim, mas eu era muito pequena, ou sei lá, ou não era nascida. Quando ele. Não era mesmo, e não era mesmo. Aquele do Vitorino Silva, meu tributo. Esse louvor é maravilhoso. Um dos meus louvores favoritos. E assim, a letra dela é tipo assim: quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei, acho que me gloriar, lhe gloriar. Me gloriar. Então, tipo assim, olha a profundidade da letra aí.
hoje você meio que assim me dá, me dá isso, me dá aquilo. A minha vitória vai ser assim, vai ter um gostinho gostoso de mel, vai, como é que é? Poxa, assim, tem uma, que a gente sempre fala dela, né? Que eu acho que é a mais Ou absurda. Águas do Mar, faz sentido mesmo. Eu acho que é a mais absurda pra mim, sinceramente, do que eu sei também. Eu sei que tem várias. Mas aquela do Vitória Sabor de Mel, pra mim, é a mais absurda que tem. Porque, tipo assim, Jesus, assim, você foi tão taxativo sobre como a gente deve agir, assim como ele, sabe? Ele teve tantos inimigos, assim, inimigos, pessoas contra ele, não ele, né? Ele era o próprio, ele foi, ele é o próprio amor. Mas assim, vai, não peques mais. Ele falava sobre, assim, ele fazia um milagre, falava, não conta pra ninguém não, não precisa você contar. Enquanto assim, perdoar, perdoa. Não só 7, mas só 70 vezes 7. Aí você vai e canta uma música que é assim, ó, quem te viu passar naquela prova lá que você passou e não te ajudou, quando você estiver lá na bênção, ele vai se arrepender de te ver lá. Não tem o menor sentido estar Ela cantando não tem isso. um teor bíblico, né? Se a gente for parar e pensar assim, Ela não parece que ela tem tem. mais um teor. Eu me arrisco a dizer, eu sempre tive esse posicionamento e é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar para as pessoas. Eu vejo o posicionamento dessa música, ela mais como uma ideia demoníaca do que cristã em si. Porque essa questão da vingança, ela é algo que não provém de Deus. Ela é algo que quando não provém de Deus, provém da influência, podemos dizer assim, do adversário das nossas almas. Então é um negócio muito complicado, essa questão do Porque, louvor. para ser bem simples, assim, um louvor, que a gente chama de louvor, que é louvor a Deus, assim, ela não faz, a letra dela não faz nada a não ser exaltar, sabe? É A isso, ele sempre. entendeu? A ele sempre. Por exemplo, tem música, até falo sempre contigo, tem música que eu vou escutar, caraca, essa música, eu canto de cabeça para baixo, de tão fácil, o tom perfeito para mim, mas eu vou ver a letra, eu falei, cara, é uma música com bom arranjo, pô, na hora de dividir voz, me amarro, mas, pô, é uma música que a gente, que não dá, entendeu? Tem músicas que são assim. Agora, louvores é totalmente diferente. Porque o louvor, ele exalta realmente a Deus. Você só canta isso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. Eu cantarei, ele é exaltado para sempre exaltado. Tipo assim, é só tu vê que não tem nada que você lembre que você existe. Você lembra somente que quem ele é. Então, para mim, Verdade. assim, eu particularmente gosto desses. É isso que eu escuto, por isso que eu não abro mão dos mais antigos. Até a esposa do meu líder aqui está assistindo. Eu costumo dizer que ele é jurássico, Julião, até tá demais. lá. Traz uns louvores que eu, sei lá, acho que nem minha mãe era nascida ainda, mas amém. Louvores bons, excelentes. E não tô nem falando assim, só louvor antigo que é bom. Não, tem louvor antigo também, músicas antigas também que não encaixa. Só a gente tem que ser seletivo, a gente tem que ter discernimento, né, do Espírito Santo de Deus para poder a gente conseguir entender onde está certo e onde não está. Não ser chato, a gente quer insuportável. Assim como a gente era, seja sincero. Eu já fui mais. A gente Eu era já sou um pouco, insuportável, mas já fui muito mais. entendeu? Mas assim, ter assim, os ouvidos aptos, a mente aberta para a gente classificar o que é legal e o que não é, entendeu? Sim. Essa questão do louvor é algo que, para mim, ela é muito importante na vida da igreja. Né? Porque esse mês, por exemplo, a gente tem mais um aniversário da Reforma Protestante, se não me falha a memória, 503 anos. E o louvor, os hinos de Lutero, eles propagaram muito mais fácil a ideia da reforma do que os próprios escritos. Então, é o poder, de certa forma, que a música tem. A música, ela propaga ideias. A música sempre foi assim. Sempre propagou ideias, sempre propagou princípios
E a igreja usa desse meio para propagar a palavra de Deus. Mas quando no meio da igreja, quando há essa coisa de essas letras complicadas, batendo de frente, vamos dizer assim, contra músicas bíblicas, causa muita não é nem divisão, né? Falava assim, até confusão na cabeça das pessoas. E, por um outro lado, a gente também tem a galera que, infelizmente, não está nem aí para estudar a palavra de Deus, para entender o que está escrito na palavra de Deus, para meditar nas escrituras, e qualquer música que dá aquele boom na rádio, ela pode ser herege e errada do começo ao fim, que a igreja está cantando, pelo simples fato de não conhecer, né? Não conhecer, de ser ignorante no sentido de falta de conhecimento as escrituras. Então, a gente acaba errando por ter esse tipo de ignorância da nossa vida. E é claro, quem já leu mais a Bíblia está ali ainda no processo de aprendizado, né? Todos nós estamos nesse processo de aprendizado, então é um negócio que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. Aquele que aprendeu um pouquinho mais, ele tem meio que a obrigação de ensinar aquele que ainda não aprendeu tanto, e aquele que não aprendeu tanto está de coração aberto para poder aprender também, que o aprendizado ele nunca é demais. E o aprendizado bíblico, então, pô, nem se fala, esse é maravilhoso, esse é excelente, esse é muito bom. Então, uma outra coisa aqui, só para a gente poder fechar, já tem uns 38 minutos mais ou menos, quase 40, a gente está trocando a ideia, e a gente passou por um período agora, se não falha a memória, comecinho de março, que foi quando começou a quarentena. A gente viu que logo no começo da quarentena, teve bastante gente que estava, podemos dizer, transbordando de azeite, transbordando de unção. As postagens nas redes sociais era a coisa mais bonita que tinha. E com o passar do tempo, algumas dessas pessoas começaram a mudar, né? Começaram a postar coisa diferente. Muitos saíram da comunhão. E o que você acha que a igreja aprendeu? A igreja que eu digo no sentido geral, né? Não especificamente aonde a gente congrega, mas no sentido geral. O que a igreja mudou? Será que ela conseguiu aprender alguma coisa? Será que ao invés de melhorar, ela meio que piorou em relação às suas práticas? A questão do amor, a questão do auxílio ao próximo, a questão da inveja, a questão de um monte de coisa. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que no início da quarentena juntou um pouco de pavor, medo, pânico. Meu Deus, é agora, Jesus vai voltar hoje. Esse ano começou a tribulação. Parece que a gente está correndo para voltar para ele, porque ele pode voltar a qualquer momento. Sendo que assim, a Bíblia fala da volta dele, as pessoas achavam desde aquela época que ele ia voltar. Então a gente não pode viver porque chegou uma pandemia e viver seguindo ele por medo de ficar. Mas sim porque, assim como ele poderia voltar naquela época, ele pode voltar agora, mas pode voltar daqui a 1000 anos. A gente não sabe. Então a gente tem que ver numa constância. Então assim, a igreja, ao meu ver, né, segundo a minha opinião, a igreja, eu falo por mim também, a gente tá meio que acomodado, sabe? Tá tudo muito bem. A gente tá... Vamos ser bem sinceros, assim. Eu digo como cristã, como jovem, né? Eu tava muito focada e, caraca, tô bem avançada na faculdade. Já vou me formar. Quero arrumar um trabalho. Aquela cobrança das pessoas, você já tá fazendo 24 anos, e o namoro, vai casar quando? Que não sei o quê. Então, tipo assim, isso você acaba focando isso, e indo atrás disso. E meio que Jesus fica um pouco de lado, sabe? Como é que Jesus fica de lado? Claro que assim, no namoro, na minha faculdade, no trabalho, quando eu tive, né? Pra mim, Jesus vai estar no centro.
Mas isso não é só isso, sabe? Então, assim, acho que a igreja, na verdade, se acomodou. Minha opinião é essa. E quando chegou esse, do nada, todo mundo dentro de casa. É tipo assim, toque de recolher. Ninguém sai, se sair vai pegar uma doença vai morrer. Porque no início era assim, era quase uma sentença de morte, né? Quem pegava, quase certo de falecer. Então, assim, esse desespero calhou das pessoas ficarem, né, procurar Deus desesperadamente. Até mesmo nós já estamos, né, dentro desse parâmetro, né, desse meio. Nós também estávamos assim, desesperados. Eu estava desesperada também. Eu Assim, falei, a gente caraca, agora. passou uma pessoa que teve o Covid, né, dentro da nossa casa, então ficou aquele medo, aquele certo terror, foi bem complicado. Meu pai, né? Meu pai pegou o Covid logo no começo, quando já era assim, um monte de gente falecendo, gente próxima a nós, né? A esposa do pastor da igreja que a gente era, infelizmente também veio a falecer disso, me veio um desespero. Eu falei, pronto, meu pai vai morrer. Meu pai vai morrer. Então eu ficava assim, Deus, eu não estou preparada, Deus, eu não quero, Deus, socorro, não quero pegar, não quero que meu pai morra, enfim. E assim, não só eu, mas com um monte de gente ficou desesperada desse jeito. Só que conforme o tempo foi passando, as coisas aparentemente, isso é só aparentemente, estão melhorando, aí o que acontece? As coisas vão esfriando. A gente já vê, a gente já vê muitas pessoas que já não querem mais saber de Cristo mesmo, que assim, é um individual nosso, né? A gente não converte ninguém. Só que você vê aquele desespero e sede lá em março, que não existe mais agora em outubro. Parece que Porque as agora. pessoas dando afrouxada e a gente foi afrouxando junto. Exatamente. A gente se afrouxou junto com o isolamento social. Entendeu? E isso não cabe. Eu digo por mim, eu também dei essa afrouxada, vou ser bem sincera, porque estava muito desesperada no começo, aí depois foi melhorando, mas agora, enfim, um particular meu, Deus falou comigo através de uma pessoa, tipo assim, algo particular, ele falou comigo, e que eu vi que não é tempo de afrouxar, pelo contrário. As condições estão melhorando aparentemente, porque a tendência agora não é melhorar, a gente sabe, né? E estar atenta e seguindo cada vez mais a Cristo, não porque Ele pode fazer por nós, não porque Ele, mas sim pelo que Ele é, sabe? Sim. Ele é tudo, tudo, tudo. Ele tem que ser tudo para as pessoas, para mim, para você, para todo mundo. E eu acho que o que falta na igreja é isso, sinceramente, né? Na maioria, é ele ser tudo. Ele é assim, ele tá sendo, acaba sendo um quase tudo, entendeu? Ah, ele é muita coisa, mas não tudo. Tem gente que infelizmente leva a vida com Deus assim. Sim. Mas é verdade, infelizmente muita gente leva a vida com Deus dessa forma. E assim, e claro, a gente não tem aquele termômetro de medir quem é e quem não é, que faz dessa forma, mas tem gente que na prática já vai se condenando. Forma de falar, falava que era errado e hoje começa a fazer as coisas que vai. Deu uma travada aqui. Pô, calma aí, rapidinho. A luz desligou, né? Desligou. Caraca, meu telefone está pelando. Eu vou ter que mexer aqui rapidão. É a primeira vez, ver. O telefone já tocaram aqui. Deixa eu ver como tá tudo. Então, eu comprei um negócio aqui. Anel. Fala o nome aí, fala o nome. De lá. Então, já tá melhor já, Carolzinha? Tá tranquilo? Aqui tá bom. Fala, Bia, boa tarde. Beatriz Almeida. Então, a gente estava falando sobre essa questão da igreja. É muito importante a gente... como a gente não tem esse termômetro, né? Saber quem é e quem não é e tudo mais. Então,
sei lá, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, aquilo que foi chamado para fazer. E assim a gente vai melhorando, assim a gente vai caminhando. E é claro, sempre dependente de Cristo, sempre dependente do Senhor. E com certeza, eu até falei com os amigos um tempo atrás sobre essa questão da segunda onda. Nessa primeira onda, a igreja ficou com medo, parecia aquele filme dos Simpsons. O filme dos Simpsons não, o episódio dos Simpsons, na verdade. Onde está tendo apocalipse lá e o pessoal que estava no bar corre para a igreja. E o pessoal que estava na igreja corre para o bar. Corre. Então, fizeram o processo inverso. Então, a gente vê que, né, por exemplo, no grupo que eu participo junto com a galera do distrito, da Igreja do Nazareno da Juventude, logo no começo, naquela pegada, naquela coisa firme, toma ali, oração, reunião e tal, foi afrouxando, né, essa questão do isolamento, a galera começou a se dispersar. E eu cheguei a comentar com um amigo, será que a igreja ela precisa de uma segunda onda para poder acordar? Será que a gente precisa passar por essa tal segunda onda, morrer muito mais gente, para a gente poder falar, a gente precisa fazer diferente? Seja mais experiente, né? Seja mais velho, seja mais jovem. Eu acredito muito que a igreja ela precisa dar uma resposta nessa situação. Então, é algo que arde no meu coração e acredito que a gente precisa buscar resposta em Deus sobre isso. Isso. Então, encerrar por aqui, já está no tempinho. Porque meu telefone está pegando, tá quase ligando. Então. Não, tá beleza, meu aqui também. Pra gente encerrar, queria falar assim que a gente está vivendo, vou falar bem rápido, uma pincelada mesmo do que tem para falar sobre a questão da ansiedade nessa quarentena que a gente está vivendo. Quando a Bíblia fala sobre a gente lançar, sabe, a ansiedade, né, sobre ele, é toda, lançar 100%. Aí eu fico assim, caramba, eu falo isso para os meus amigos, para as pessoas que me procuram para falar que fazendo crise, não sei o quê, e eu vou lá dar o maior conselho, lança essa ansiedade sobre o Senhor, ora ao Senhor, entrega a sua vida para Ele, entrega seus problemas a Ele, e eu mesma não faço isso muitas vezes. Hoje mesmo, mais cedo, estava passando mal sobre isso, né? Sensação horrível, horrorosa. E, assim, o que para mim, particularmente, o que me leva a ficar assim? Esse caos todo que parece que não vai ter fim, sabe? E isso dá agonia, dá um desespero, uma sensação de impotência, uma sensação de o medo do porvir, né? Então, assim, você que está assistindo, que vai assistir quando for você vai postar depois essa live, não vai? Esse vídeo vai ficar salvo no GTZ, aqui no Instagram do Eu Jovem Teólogo, mas vou jogar também pro YouTube depois. Que assim, você que tá passando por isso, ou passou a passar, porque assim, eu já passava isso antes, né? Eu fui realmente, tive assim, um diagnóstico mesmo de transtorno de ansiedade em 2018 e venho tratando com remédio, psicólogo, psiquiatra, tudo isso e tal, porque isso não é coisa de crente desviado, pelo amor de Deus, não pensem isso. Nós estamos sujeitos a essas doenças porque é uma doença como qualquer outra, mas é claro, não existe doença sem cura para Cristo, sabe? Então, eu oro a Ele sobre isso que eu sinto como qualquer uma dor de cabeça que eu vá sentir. Então, quero te dizer que você que passou a sentir, ou já sempre sentiu e agora está pior, a não desistir, porque o único lugar de cura é o Senhor. Só que a cura não vem na hora que a gente quer, mas na hora que Ele quer.
Porque às vezes, eu costumo até dizer isso para alguns amigos, assim, às vezes a gente não está preparado para a cura, sabe? É até estranho falar isso, mas a gente não está preparado para a cura. Porque talvez se eu for curada agora, hoje, amanhã já vai esquecer o que ele fez por mim. Tá entendendo? Porque ele fez, exatamente, ele fez exatamente na hora que eu pedi. Ah, pediu agora, pronto. Às vezes eu não estou preparada para a cura. Eu tenho esse entendimento, assim. Então, assim, para você esperar em Deus, com paciência no Senhor, que o que está acontecendo, isso que está passando, pode passar, como pode não passar, e ter a consciência que, passando ou não, estamos com Cristo e Ele está conosco. E isso é o suficiente. Entendeu? É isso. Isso é muito importante, porque é o tipo de coisa que a gente para pensar e aonde está realmente a nossa confiança. Nossa confiança precisa estar sempre no Senhor. É claro, quando a gente vai falar sobre esse assunto, entra várias questões, o remédio específico para tomar, que dá ou não dá certo, a vacina que vai chegar, se vai ser ou não uma vacina eficiente, aí fica aquela briga chata, aquela coisa chata, aí começa um levanta a bandeira de um lado, o outro levanta a bandeira do outro, só que a gente, né, nós igreja, nós temos uma bandeira que nós levantamos, que é a bandeira do Evangelho, né, que é, nós cremos no, se me falha a memória, Jeová em si, né, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Então, essa é a bandeira que a gente precisa defender, em que Cristo, ele é o suficiente. E ele pode, né? Diferente do que alguns pastores estão dizendo por aí, que as verdades do Evangelho precisam ser atualizadas, ela não precisa ser atualizada. Ele pode, com a palavra antiga, né? Como João Calvino afirma em seu livro, em um dos seus livros, o antigo Evangelho, ele é atemporal. Ele é a tempo e fora de tempo, e nada do que está ali está em vão, e tudo é feito para a honra e glória dele, e ele sabe de todas as coisas. Então, cara, valeu aí pela participação, pelo seu tempinho, ainda que somente uma parede esteja nos separando, né? A gente não está longe. Mas como o começo desse projeto, ainda com um erro ou outro, a luz apagou, o vídeo pausou, uma pessoa me ligou agora no meio da... Uma pessoa me ligou aqui também, a música tocou nada. Então, é coisa que a gente vai ajustando com o tempo, né? O tempo vai passando e a gente vai aperfeiçoando a forma de fazer, a forma de trabalhar, e que não é diferente em relação à nossa caminhada do Evangelho. A gente pega para ver o que a gente já fez lá atrás e o que a gente vem fazendo hoje. Glória a Deus que Ele vem nos aperfeiçoando e nos transformando de glória em glória, somente para a honra e glória dele. Então, valeu mesmo, muito obrigado. Para a galera também que participou aí, que acompanhou, valeu pela sua atenção, de disponibilizar um tempo de estar participando desse bate-papo. E não é nada demais, é um bate-papo. Semana que vem eu vou estar trazendo outro convidado, né? Vou ajustar o dia e a hora direitinho para poder estar fazendo a arte, estar colocando lá. E passa esse vídeo para a galera que você conhece, e chama na semana que vem os amigos para participar, a galera da sua igreja, e que esse projeto aqui, independente de número, ele só tem um objetivo, né? Ser mais um meio de propagar o Evangelho. Somente isso. Valeu, galera. Realmente alcança o que precisam. Vai sim, vai sim. E através da internet é mais fácil. É, verdade. É o nosso novo culto ao ar livre na internet. Vai isso aí. Mas tá tranquilo. Valeu. Tchau. Valeu. Então, galera, esse foi o nosso primeiro Papinha da Palavra. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV no Instagram e também vou disponibilizar, não te garanto que hoje, mas ainda essa semana no YouTube, né? Vou criar o canal do YouTube com a página tudo direitinho e vai estar lá também. Compartilha com a rapaziada que você conhece, divulgue a página também para os seus amigos e vamos pregar o Evangelho e vamos com tudo. Fiquem na paz
uma boa tarde, bom dia ou uma boa noite. Tamo junto.